Anabela, boa tarde. E muito Tá bom. obrigado por aceitar esse convite para conversar aqui nesse programa da casa, né, e para a casa das pessoas. Bom, a primeira pergunta é: você é uma pessoa muito importante no território da arte, tanto em termos de trabalho, né, desde os anos 70, como também na área de ensino. Aí eu queria fazer duas perguntas. Uma era você relatar um pouco a sua trajetória, né, dos anos 70 para cá, quando você abraça a arte conceitual, e também como você está vendo o ambiente artístico hoje. No fim dos anos 60, já que eu tenho uma trajetória que vem dos anos 50, de um estudo sistemático do que era o expressionismo alemão figurativo, da atitude política do que era o expressionismo, através das aulas da Feiga, da Ana Levi, em Nova York, eu compreendi esse momento, eu fui introduzida a esse momento muito jovem. Eu, com 14 anos, fui lá para a Feiga, mas não vou lá para trás, eu quero só botar um pouquinho de uma almofadinha para poder dar em perspectiva. Então, o que há é que há uma certa consciência, talvez ligada também ao fato de meus pais serem imigrantes quase que refugiados, não pegaram a guerra, mas pegaram um ano antes, pressentiram, vieram, conseguiram vir para o Brasil. Mas todas essas notícias que vinham de lá, quando eu era criança ainda, com 6 anos, eu já estava sabendo o que era um campo de concentração, já estava sabendo que tinha notícias que não eram notícias da morte das pessoas e do sofrimento, mas isso foi provavelmente constituindo em mim que tinha uma certa, como criança, uma certa vocação para as artes. Mas muita gente tem vocação, muitos amigos meus também, mas o que é o caminho, o que é esse campo da arte, que é outra coisa, que é um envolvimento, um compromisso que não tem a ver com o amadorismo de quem desenha ou quem faz essas coisas. Mas eu, desde criança, fazendo essas coisas, ganhei concurso com 12 anos de idade, porque fiz um cartaz quando eu era aluna do Lycée Français, e o cartaz, em 45, eu tinha 12 anos, e como é que você vê Paris libertada? A guerra não tinha acabado, eu ainda estava com aquelas notícias da minha casa. Quando eu li esse cartaz lá na escola, no pátio, que era para convocar jovens a fazerem, eu fui para casa com uma ideia absolutamente clara do que eu queria. Fiz o cartaz para encurtar, ganhei o prêmio. É muito incrível. Quem me deu o prêmio aqui era uma poetisa que era amiga do Oswaldo Gueldi, mas ela era consuleza da França aqui no Rio de Janeiro. Mas, enfim, é só para dizer que eu tinha uma tendência a saber desenhar. Isso não tem nada a ver. Quando eu entrei na Feiga, entendi que não tinha nada a ver. É irresistível perguntar como era esse cartaz de Paris futuramente livre. Pois é. Inclusive, fizeram uma sala lá no Liceu, há uns anos atrás, me convidaram, não sei como é que descobriram isso lá, das turmas, né? E pediram para eu fazer um rascunho que eu me lembro perfeitamente, porque era um cartaz. Eu tinha muita educação visual. Meu pai era uma pessoa muito artesanal, muito pegava latinha de aveia coar, que ele fazia
trenó de lata para mim. Então, essas coisas. A família dele, ele disse que já desenhava lá na Polônia, que fazia adornos, sei lá mais o quê, e era um artesão de bolsas de moda, né? Uhum. Mas, então, a ideia da forma, eu fiz uma Torre Eiffel, né? Eu já tinha uma cultura visual, que eu tinha visto alguma foto da Torre Eiffel lá na escola. Então, mas eu não tinha foto. Então, eu me lembrava mais ou menos como era, e peguei uma menina e um menino, cada um vestido com o uniforme da escola, mas com a saia. O uniforme da escola era caqui, a saia ou a calça do menino. Eu fiz a saia azul marinho, a calça do menino azul marinho, um de cada lado, a blusa branca e uma gravata, um laço vermelho, né? E assim para frente, com a boca aberta, cantando provavelmente o hino que a gente tinha de cantar todos os dias lá na hora de entrar na sala. Sim. Então, aquilo, e foi na escola, eu nem contei que eu tinha ganho prêmio, eu era muito, muito medrosa, muito tímida, não importa, mas eu estou falando disso no sentido de não é ser mais sensível que os outros, mas a presença dessas situações perigosas e no próprio Brasil, no momento da própria guerra, ameaças ao meu pai por telefone, coisas que aconteceram assim. Eu tinha 6, 8 anos, cada ano eu via acontecerem coisas que me amedrontavam, né? O que acontece é que, quando você perguntou como a minha entrada na arte conceitual, nas artes eu já tinha tomado conhecimento do expressionismo e da atitude política, social, do que significava a arte nos moldes dos artistas da Alemanha, e principalmente na gravura, nas artes gráficas, que é onde a Feiger ia trazendo a informação e ia ensinando como é que se faz gravura em metal, em madeira, em metal, em linóleo, não sei o quê. Mas, no fim dos anos 60, depois de passar para a figuração, eu tive uns 15 anos que eu fui uma artista abstrata, envolvidíssima também com o sentido da abstração, no sentido de uma arte que, claro, vinha de expressionistas figurativos, essa abstração. Se via que era o mesmo envolvimento político. Eu tive chances nas próprias aulas, nos anos 50, de 49 a 53, de compreender, de exercitar, tanto de chegar à abstração através dos exercícios, através do conhecimento, mas exatamente vindo da natureza morta como composição, todas as coisas possíveis que encaminham você a começar a abstração, que é muito complexa e tanto geométrica como expressionista ou lírica, como se chamava. Essas duas introduções nós tivemos. Quando eu digo nós, eu quero mencionar o fato de que aquilo que eu escrevi naquele texto para o teu livro da casa, sem ter uma... É claro, a pessoa vive, mas ela não está vivendo, eu estou vivendo um momento histórico. Talvez, na época da ditadura, a gente tem mais essa consciência que está vivendo num momento de exceção e fica mais consciente de que já sabe que a arte está trabalhando nisso. Mas, no sentido do abstracionismo, que depois a gente toma conhecimento que, internacionalmente, nós estávamos de uma maneira concomitante, o que é o único movimento que nós tivemos
e que significava, então, um pós-guerra, claro, com várias... Bom, você, uma pessoa com quem eu posso interlocutar sobre isso muitos dias, Claro. mas um abstracionismo no qual entrei com muito rigor. O mesmo rigor que tínhamos nas aulas em compreender a arte concreta, os caras de lá de fora, da Europa, né? Aliás, muito mais incentivados do que entender Kandinsky, é uma informação. Kandinsky, nem nós não gostávamos disso, aquelas coisas soltas, psicológicas, não era nada disso. É uma questão formal dentro da abstração informal. Uhum. O homem informal, lá, sei lá, do voto. Acontece que, no ano seguinte que eu entrei, 2 anos depois, eu entrei em 49, eu tinha 14 anos, mas quase 2 anos depois, em 51, a Lígia Pape já era casada muito jovem, entra naquela aula da Faiga, e logo depois o Décio Vieira, que acabou trabalhando com a Faiga de uma maneira interessantíssima, fazendo as cortinas e editando isso, imprimindo lá em Petrópolis. Petrópolis era o ponto onde foi dar no salão abstrato. Acontece que nós tivemos uma iniciação rigorosa, mas ao mesmo tempo muito ampla, dos significados do abstracionismo nas suas tendências maiores, né? Eu tenho, não importa, não é para eu tenho desenhos que estão dentro da questão formal, estudos também. São as tendências, são o que acontece. Agora volto lá para a questão conceitual. Então, depois que eu passo essa fase abstrata e ela começa a se colocar para mim com uma certa facilidade, em que eu já entendo e posso fazer sem pinturas abstratas, aquilo empaca na minha cabeça, e isso já é 65, 64 a 65, onde meus desenhos começam a se transformar. Eu chego a dizer para mim mesma, eu digo, a minha mão direita não quer obedecer a minhas conclusões abstratas. Começam a sair, o primeiro eu faço uma coisa, eu digo, parece um estômago, não sei o que lá. Bom, vou correndo por aí, entro numa coisa desconhecida para mim mesma, e ainda apostando muito na gravura, na coisa gráfica, no desenho. Então, os desenhos começam a se tornar viscerais, eu começo a tomar um conhecimento também do corpo humano, aí eu já vejo, compro um livro com os órgãos, porque não é, eu pensava, não é um órgão, não é surrealismo, não é nada disso, é um funcionamento. A ideia de funcionamento do corpo, é claro, nós já estamos em 65, nós estamos dentro de uma situação política que, aos poucos, como foi com todo mundo, ninguém, não é porque chegou a 64 que você, então eu não faço mais isso. Mas a crise, ela era uma crise dentro da minha poética. Então, nesse sentido, essas situações viscerais, eu desconhecia absolutamente o que estava se fazendo lá fora ou aqui dentro, não por ignorância, por falta de materiais de fora, que agora começavam a ficar mais difíceis, mas eu nunca me baseei em ver, de repente, como é que o Rothko pintava para ser uma... Entendeu? Havia a ideia do individualismo na abstração informal ligado às ideias de Sartre, né? Não é que eu lesse as ideias de Sartre, né? Mas ali tinha esse sentido, era guerra, esse pós-guerra terrível, onde, além dos meus sofrimentos
com a minha família, de ter perdido todos ali, né? Primos, avós, a gente imagina que ficaram ali no meio do chão, ali, sem comer, morrendo. Enfim, uma coisa que é braba mesmo. Não tinha como solidarizar com ninguém, nenhum parente dela. Então, o núcleo familiar meu era meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. Não tinha ninguém por nós, né? Então, volto à situação abstrata. E dizer que eu voltei ao figurativismo na obra visceral não interessa, porque não é a questão da figura, não é o ser humano, não é mais não são os princípios ideais dos expressionistas, dos socialistas, né? Enfim, quando o trabalho visceral eu começo a completar ele, a sentir que ele está se completando até 69, pelos meus desenhos. É quando eu faço, talvez, os trabalhos que vão ficando mais fortes, que é limpeza de ouvido com cotonete, que é um trabalho onde a sombra, a ideia da imagem e da sombra, do que significava a sombra, né? A projeção do objeto me traz essa ideia dramática, e faço Carne Natal e alguns trabalhos que ficaram até mais conhecidos do que outros anteriores, como a garganta, o olho, etc. Nisso, aí tem um vazio nas minhas ideias, vazio, onde eu começo... É um momento onde eu começo a ensinar no museu, a dar um curso de quê? Né? E começo essas minhas ideias eu vou usar termos da Lucy Lippmann, mas não é assim que a cabeça... Termos de desmaterialização da ideia do objeto. O papel, para mim, não significava mais nada, uma tela, o que... Entendendo? E não é do tipo, eu não sei como pintar, como desenhar, sei tudo, não sei nada. Um esvaziamento, uma crise que não é psicológica, senão, ao contrário, nessa época, eu vou ficando mais forte nas minhas ideias como indivíduo. Eu acho que, inclusive, é desde das coisas viscerais que o meu trabalho começa a ser meu próprio, está entendendo? Eu não estou mais pertencendo a um movimento que é terrível, porque se a abstração se desfez nas suas possibilidades, né? Eu poderia, como eu disse, fazer mais 100, 500. Eu vou dar esse salto, quer dizer, estou explicando essas coisas, porque eu dou umas voltas, mas é que eu não consigo... Claro, não. Eu tenho que basear. Eu estou baseando exatamente nas coisas que não... A questão conceitual, eu acho, eu tinha essa... Não é uma teoria. Eu achava que a arte abstrata já é uma questão conceitual. De outro modo, não... Mas o que acontece é que, à medida que me dá esse esvaziamento total de que eu não entendo o que é suporte, não entendo o que é isso, quer dizer, a gente fala isso, mas não é como uma pessoa que ficou esquizo, nem nada no sentido profundo. Eu estou ali no humano e, ao mesmo tempo, estou vendo que o momento político ele vai invadindo, claro, o meu pensamento. Eu sou casada com o Pedro, que é uma pessoa totalmente ligada às ideias sociais, a estudos sobre marxismo, a atitudes. Não é a questão se foi preso, ele foi preso pelas ideias dele, ele não era de partidão, e por isso mesmo, graças a Deus, não chegou a acontecer nada com ele, porque eu consegui ligar para pessoas, senão eu não sei o que aconteceria. Mas, de qualquer maneira, eu
estava entendendo a situação e os sentimentos estavam também, desde a coisa visceral. Tanto é que não é para dizer, então, olha como as coisas viscerais, o sangue, é isso mesmo. Mas o sacrifício humano, isso aí está dentro de um arquétipo que talvez fosse isso que eu estou, desde o fim dos anos 60, que ia entrando. Eu queria que isso... Queria não. A gente é sensível, a gente sabe chegar a esse conhecimento, não pela leitura, mas pelo que você está sentindo. Então, eu vejo como carne na tábua é um verdadeiro altar de sacrifício. Eu vejo como é isso. E outras coisas, não é interpretação, não é análise da obra. O organismo é um outro, o corte em que eu tiro fora tudo que é a base e recorto, é uma das coisas que o Mário Pedrosa percebeu. Aquilo sai, não existe mais, existe aquele corpo querendo viver ou querendo dizer aquelas coisas. Os desenhos da época, eles são exatamente isso. Então, essa supressão do suporte nas coisas viscerais já me tirou o chão de verdade, tirou o tapete, tirou o chão. Nesse momento, isso é 70, também da viagem do homem à Lua, eu vou a uma ideia que seria, se eu conseguisse essas imagens da superfície lunar, que emitiram, né, lá da NASA, e colocasse essa superfície lunar, que logo que se veja com as crateras, e nela eu começasse a colocar palavras de ordem. Eu achei que ali, entendendo? Sobre o momento político. Uhum. Ao mesmo tempo, quando eu consigo tirar essas imagens da foto para o suporte da gravura em metal, que eu também... Eles me deram, na época, eu fui lá na embaixada, e me deram umas 30, 40 fotos, e queriam me dar só as boas, eu tinha umas erradas, eu digo, não, me dê todas essas. Isso, conceitualmente, veio no sentido de que, como é que essa imagem não é questão só de trazer uma imagem fotográfica para gravura fotográfica, no caso de etching de metal, que é muito... Não tinha nada nesse sentido. Mas eu, em 69, eu estive com o Pedro em Nova York, a gente foi, ele foi ensinar na Universidade de Colômbia, fomos com as crianças achando que íamos ficar lá, então íamos escapar um pouco dessa perseguição no sentido das ideias do Pedro no IBGE. E fomos para lá. Acontece que com a ideia de ficar por lá um tempo. Não pude, porque com 4 crianças e ficou muito oneroso. Então, eu volto e estou com essas imagens da Lua, em 70, e passo 1 ano e meio dentro do meu ateliê, fazendo essas transposições, errando, com um livro que eu tinha comprado, em 69, sobre técnicas de gravura. Muito incrível, né? Fui ler por ali, aprendi serigrafia por ali, então fazia tudo isso em casa, com erros, estragava. E isso me deu um conhecimento de como é que eu podia transformar, então. E eu consegui, o contrário do clichê, não sei o que lá, e consegui imprimir na minha prensa. E quando começam a sair essas imagens, eu começo a pensar, não, mas as palavras, elas têm que ser também impressas como se eu estivesse fazendo uma notícia de jornal, uma verdade de jornal. É gozado, eu não fui para o jornal, apesar de que eu ia muito no jornal O Dia, porque o filho lá do dono, né, o filho da Zoé, ele me deu acesso aí. Também, eu sei que o Antônio Manuel também ia.
Eu ia procurar um tipo de coisa, ver como é que a impressão da foto no clichê, que é o contrário da imagem, porque é a foto positiva, como é que aquilo passava, como é que era o rolo. Eu não me interessava aquelas outras coisas do próprio jornal. Sim. Ou não me ocorria isso. De qualquer maneira, me ajudaram muito nessa coisa dos clichês, ao contrário, e quando eu começo a pensar que as palavras têm que ser também, e começo a fazer em clichê as palavras, da mesma maneira que antes eu estava fazendo alguns desenhos de mapas como correntes culturais e batendo a máquina. Então, o bater a máquina, o aparecer na imagem das crateras com as letras da imprensa e impressas, a questão da ideia era mais forte do que a questão de um resultado como arte. Uhum. Como é que isso... Aí, quando eu consigo as primeiras imagens, as primeiras gravuras, eu começo... Aí as palavras de ordem já não são aquelas que poderiam ser estamos na ditadura. Não. Eu começo a procurar, começa a me ocorrer que eu posso colocar situações das imagens comparadas como polaridades. Que se eu chamo que se em uma das imagens tem crateras riscadas, eu faço o clichê da palavra errado. E faço a outra que está embaixo, a própria disposição fotográfica, ela me dá a chance de eu colocar certo e errado como questões que nós estamos passando, entendendo? Então, o errado. Então, está lá uma coisa arriscada, censurada. Isso para mim, era o máximo da mensagem. E aí eu começo a ver que também eu posso fazer clichê de uma imagem da Lua, imprimindo, aí começo a fazer uma serigrafia, começo a ler no livro, uma serigrafia em cor, que ela melhorasse essa imagem da Lua, no sentido de ter cor, e começo a fazer a passagem da cor na serigrafia, no papel embaixo, venho com essa chapa de gravura em metal, boto a palavra na parte que tem luz da gravura, eu ponho que ali é a periferia, é a nossa periferia. E o centro fica no lugar escuro. Eu estou, na verdade, falando sobre o sistema de arte, estou começando. Essas coisas, conceitualmente, elas vêm... por intuição, eu diria que eu acho que o momento que aconteceu de meados dos anos 60, aqui no Brasil, como aconteceu lá em Nova York, no fim dos anos 60, é uma crise na própria arte, na própria linguagem da arte. Esse princípio, a gente... Eu, que era sempre lia muito, a gente não tinha ainda livros, aqueles livros que saem depois, After, não sei o quê, todas essas coisas, não tinha ainda nada escrito. Quando eu vou, em 69 não, 70 e tanto, o livro da Lucy Lipa, sobre desmaterialização, que é um livro onde ela também diz, eu não sei o que está acontecendo, só que ela diz que há uma mudança nas situações que são onde há uma indagação sobre o suporte tal. Eu digo, meu Deus, que estranho. É a própria crise que eu estou tendo quando eu vou para o curso do museu e eu não vejo como é que eu vou dar aula dentro da sala. Eu levo eles para o terreno, levo eles para outra turma, para o aterro. Começo a dizer que, olha, vamos catando aqui essas coisas da beira que a maré traz, mas eu também dizer que eu não sei o que eu estou fazendo
não é bem assim, porque eu estou fazendo o meu trabalho. Porque quando eu encontro um modelo de uma bolsinha de moedas que só tem o metal e o resto saiu por causa do mar, eu pego, boto no céu e digo para os alunos, eu tenho essa foto, eu digo, vocês querem ver um Magritte? Está aqui, está lá, uma nuvem com o céu. Então, eu acho que eu fui formando nos meus conhecimentos o que seria conceitual sem a palavra, ainda não estava sabendo, o Kosuth, acho que foi em 69, eu não estava sabendo dessa publicação. Mas eu sabia, eu tinha no Kosuth, de uns anos anteriores, uma publicação, eu tinha ido à Inglaterra em 68, que eu tinha ganho o prêmio da Condessa, aquele prêmio de viagem enorme, e eu fui a uma livraria e vi umas publicações escrito Art Language. Eu digo, que gozado. Aí eu começo a ler, é sobre linguística. Mas não me interessou, mas isso já eram textos do Kosuth. Bom, aí eu dou só uma outra costura. Eu não estudei na universidade artes plásticas. Acontece que eu tive de optar em estudar línguas na Nacional de Filosofia e estudei linguística com um cara que tinha acabado de vir de Paris, o Matoso Câmara, um estudo muito rígido, muito difícil, mas ele vinha com as ideias do Saussure. Isso eu tinha estudado nos anos 50. E eu digo, mas que engraçado, ele está pegando o sistema, a semântica, a semiótica. O que eu vejo que aconteceu no meu trabalho é que já quando terminou a coisa visceral, que eu não consigo mais fazer nenhum trabalho, eu começo a desenhar umas coisas que são umas frutas e depois uns desenhos que estavam nos livros de geografia do Pedro, mas de geografia de desenhos computadorizados do que é o relevo geológico e tudo. Eu digo, nossa, para mim, desenho é isso. Então, começo a fazer uns desenhos assim, todos tracejados. Eu nunca mostrei, eu acho eles muito... Porque é tudo uma matéria que você está fazendo, não é o bolo, ainda não é o bolo que vai sair bolo. E nesses trabalhos, com a fase lunar, então, dessa crise em não fazer o trabalho, ir para o MAN em 69, 70, 71, como se eu fosse uma outra pessoa, que eu acho que eu sou, não sou Fernando Pessoa, mas eu acho que eu sou. Acho que você também é. Você tem o seu lado antropólogo, arquitetônico, não sei o que. Mas algumas pessoas, eu não vou assinar outros nomes, sou eu mesma. Sim. Mas eu comecei, nos cursos, eu comecei a trazer informações que eu fechava num livrinho. Eu comecei a ler Baudrillard, era uma mistura de coisas. Eu estava lendo Michel Eliade, que é um historiador das religiões, onde eu vou entender o que eram aqueles movimentos dos austríacos, do corpo, onde o Beuys começa a entender que aquelas situações de sangue, isso enquanto eu estou na coisa visceral, já no final, e, enfim, começa a se acumular, não numa confusão, numa coisa muito clara, que para os alunos eu vou trazer as coisas arquetípicas, elas que trabalhem, mas eu não ficava lendo nem Jung, nem o Mircea Eliade. Mas aí eu começo a ler Baudrillard, o sistema dos objetos. Acho aquilo incrível, aquela crítica dele à sociedade de consumo, mas de uma maneira muito... ele é muito... Não é que ele é engraçado,
eu começo a trazer leituras desse tipo, que estavam escritas em francês, eu trazendo embrulhado num jornalzinho, porque eu não conhecia os alunos. Numa dessas turmas, quando em 72 aparece Fernando, aparece o Paulo. Então ele diz, eu vinha com as coisas embrulhadas. Eu tomei conhecimento no livro do Baudrillard sobre o verdadeiro significado do que é o kit na cultura. Então, eu fiz uma aula toda experimental, mandei cada um trazer da sua casa o que ele achava, e aí expliquei quais são os absurdos do objeto kit. Então, cada um trouxe. Então, havia uma experimentalidade. Aí, à noite, o Frederico propôs a gente dar um curso à noite. Era eu... Guilherme faz. Hein? Guilherme, né? Que ficou muito amigo meu mesmo aqui, que também tinha vindo com o Cildo. O Cildo, a gente já tinha organizado os cursos do MAN, é uma história muito longa, mas o que interessa na coisa conceitual era que, aos poucos, eu estava armando uma situação que, para mim, ela toda tinha pontos de referência muito opostos, mas que pareciam coincidir nessa minha busca primeiro, nessa experimentação. Eu fiz essa experimentação do circunambulácio, mas, paralelamente, eu começo a ver no mapa, não mais naquelas frutas com aquelas medidas topológicas, nem topográficas, né? Começo a desenhar o mapa como uma situação, um local. Tudo era uma visão como se eu estivesse sobrevoando. Essa visão veio por causa do trabalho do circunambulacho, aquelas coisas que eu fui lá para a Terra e não podia voltar, no MAN não acontecia mais nada. Eu tinha censurado o MAN. E acabou, quer dizer, aí continuei até 73, com o Frederico nós criamos os movimentos. Mas dentro da minha cabeça, o que eu vejo é que eu também estava, sem saber, estava em busca de um sistema de um sistema exterior à arte, que ele me desse subsídios. Uhum. E eu acho que foi dentro da geografia que eu começo logo, claro, a ver, e estava acostumada com os textos do Pedro, começo a entender o que seria o nome da geopolítica, né, dos significados, porque, na verdade, quando eu pego o sistema do cartográfico, ele é muito pobre para a minha situação. Eu digo, meu Deus, eu caí numa armadilha, porque da mesma maneira que nas coisas viscerais eu precisei buscar a outra realidade, que é da descrição do corpo, não sei o que lá, do qual eu não estou interessada em inventar nada, no mapa, na cartografia, que já é um sistema inventado, onde é que eu posso, como artista, criar situações que elas possam significar o significado de arte. Então, lá, vamos dizer, dentro das minhas forças, verdadeiramente, eu começo a buscar, não a fugir da cartografia, ao contrário, a enveredar pelos significados todos do que o mapa pode ser, né? E dentro da questão ideológica, não tinha nenhum livro para isso, tinha vários materiais. E acontece que, já com isso, na Pinacoteca de São Paulo, a Araci Amaral, na ocasião, não me lembro se foi 72, ela, naquela pinacoteca que não era ainda, ela me chama
para eu fazer uma exposição na Pinacoteca. Mas, então, a Pinacoteca, a sala que ela oferecia era enorme. Eu digo, não, eu tenho muito poucos trabalhos sobre isso que eu estou começando. Queria trabalhar no MAN, estava trabalhando. A pessoa com quem eu melhor trabalhava, a única, nós é que bolávamos tudo, era o Frederico. O que acontece é que a gente fazia um trabalho muito harmônico dentro do MAN. Nos cursos de 70, 71, 72, a gente armou tudo que precisava armar para um pensamento que era de um momento de exceção, como é que se ensinava a questão da arte. É isso que era. Eu, há uns anos atrás, eu ganhei da Bolsa Vitae já acabou a Bolsa Vitae, fiz um trabalho só sobre isso. O ensino da arte, não sei o que lá, fui entrevistar o Zanini, onde eu ajudei muito no MASP dele, com essas coisas. E aí já há outras histórias junto, mas a questão conceitual, eu vejo que ela veio dessa maneira, intuitivamente, e depois, porque é intuitivo, quer dizer, não é intuitivo no sentido de naive. E depois ela, na questão cartográfica, eu encontrei a maneira de, também através do meu conhecimento como artista abstrato, de conseguir ir inventando uma estética que não fosse aquela dos conceituais, um tratado ao lado da coisa. Quer dizer, comecei eu me lembro que a Sheila Lerner, numa exposição que eu fiz na Galeria do Figueiredo, lá em São Paulo, a Sheila fez um artigo enorme, mas ela dizia: a Ana está tratando das situações, e esse mapa do Brasil, ela está tratando no sentido de gostar muito, mas são tão belas as gravuras, ela diz. Mas não é bela, é porque esteticamente eu sabia, como eu ainda sei, como elas se tornarem um objeto de arte. O meu foco é, eu aprendi que é um objeto de arte. Agora, que objeto de arte? Como fazer o público reconhecer? Então, eu também tenho uma ideia de que a minha prática didática de ensino em cursos, eu pensava, tem que se preparar esse público, artistas ou público, para compreenderem, inclusive, quer dizer, claro, inclui colecionador. Se você for ver, talvez, quando é que alguém alguém que é colecionador, a comprar, eu já não digo um trabalho meu, mas um trabalho do Cildo, de não sei mais o quê, internacionalmente eu não sei, mas você vai ver que isso é quando as pessoas em outros lugares também começam a aprender e a gostar do que é a arte como puro conceito. E como é que são as formas que o artista devolve ao público de uma obra que tem seu rigor, mas ela é muito diversa, porque na arte conceitual a diversidade, se a gente for considerar que alguns minimalistas também são, talvez, o Paul Lewis, não sei o quê, aquilo é um trabalho também conceitual, mas vai para um outro lado. Voltando à cartografia, é interessante porque você se apropria dela, mas também introduzindo elementos que normalmente não eram informados na cartografia, como o movimento das correntes ideológicas, o centro e periferia. Você deforma, por vezes, o mapa para acomodar essas questões, e tudo isso com realmente um métier, um tratamento de arte, né? Mas é muito interessante, e também porque
o seu trabalho não precisa de bula, né? Quer dizer, ele se oferece, né? Uhum, uhum, uhum. Apesar de que eu gosto daquele artista que fez aquelas capas dos livros explicando ao lado. Então, cada artista que se consideraria, porque não é um título para mim, mas considerar, quer dizer, eu considero o meu trabalho conceitual, de ordem conceitual mesmo. Ontem, eu sentada aqui, estava lendo sobre o Boyce, num livrinho que é de um crítico. Então, as classificações... E o Boyce, ele... Não é que Boyce seja meu ideal, não. Eu conheci o Boyce, eu conheço, mas não quer dizer que... Mas eu me identifico com aquelas questões onde esse crítico de arte ele diz arte conceitual, tal, quer dizer, se baseia na ideia, a questão do conceito. E aí bota os artistas que, não é que eles se inscreveram, que admitem e dizem, o meu trabalho é conceitual, não sei o que lá. Então, o trabalho conceitual, ele é muito, ou tem sido, ou não sei se, tem sido muito diverso, mas como não é um ismo, eu até estava pensando nisso, eu acho que já, daqueles anos, já, de repente, o conceitualismo, ele se espalha em diversas direções. E não há só essa tendência, há outras coisas. Eu não sou uma estudiosa agora das questões multiculturais e não sei mais o quê, mas eu as entendo e eu, sendo artista brasileira, mas tendo alguns pensamentos assim que acabam forjando a minha própria teoria, né? Eu vejo como deram e dão um resultado onde eu encontrei uma saída, uma pequena saída, onde eles não aparecem como, ainda não aparecem como foi na época de quando eu era uma artista abstrata, onde o ismo do abstracionismo me dava uma certa segurança. Todos os artistas abstratos, quando se punham numa Bienal de São Paulo de 63, quando eu ia lá, que eu era aprovada com o máximo de obras, porque ali era júri, né? Eles cortavam, então a gente mandava 8, cortavam. Eu sempre participei com 8 trabalhos. A minha sorte, eu tenho alguma ideia nisso. Mas eu via outros artistas da Itália, ou americanos, não sei o que lá, muito diferentes, mas abstratos. Então, estávamos dentro de uma leitura. Quando eu ia a uma Bienal dessas, eu aprendia com eles, quer dizer, eu reiterava o que eu já sabia. Isso era, para mim, importantíssimo, né? Mas já na Bienal de 67, que foi a última antes de eu me juntar ao boicote, eu já estava com os trabalhos viscerais. Uhum. E aí eu tive uma sala especial, quer dizer, eu não sei, no júri eu estava o Mário Pedrosa e ele me botava nas coisas, mandava para fora, não sei o que lá. E eu tive a visita foi no ano que se apresentou a Arte Pop, e o Rauschenberg veio, e foi incrível. Aí ele se vestia todo com terno rosa, uma figura, né? Uma figura muito, muito inteligente. Aí eu fui para ele e disse, eu tenho umas obras aqui. Ele disse, então deixa eu ver. Ele me deu um cartão, um telefone, número, endereço. Quando você for a Nova York, você, por favor, não deixa de procurar. Eu acho isso uma maravilha. Só que isso foi em 67.
Quando eu fui em 69 com o Pedro, a gente parecia que estava fugindo do país. Eu só peguei panela, porque eu vi que não ia ser fácil lá. Peguei panela, peguei roupa das crianças, as crianças. Eu nem me lembrei de Rauschenberg, nem... Não tinha, eu só estou colocando porque tem umas coisas no meio do caminho que podiam acontecer, não aconteceram, né? O que foi acontecer foi eu encontrar o Boios em 75, isso foi um momento importante. Que aí eu conversei com ele, porque essas coisas que eu falava pro Boios, parecia que a gente estava conversando como amigos há muito tempo. Toda vez que... Aí acabei encontrando ele também em 80, porque na Bienal de Veneza, que eu participei com uma instalação, né? Ele estava no Centralino, já estava meio doente, mas eu coloco isso porque não era, oi, puxa, como eu te admiro, não nada disso. Havia verdadeiramente alguma coisa que ele, mesmo se sentindo aéreo, tinha a ver comigo. Tanto é que quando foi em 80, 81, eu não soube, ele fez uma mega exposição em Berlim, naquele museu lá especial. Ele fez uma curadoria, não sei se você sabe disso, tem um catálogo incrível, mas eu não sabia, não sei de nada, ninguém viaja, não sabe, não tem dinheiro. 80 já é porque não tem dinheiro para viajar, não tem nada, enfim. Aí, uma pessoa, a amiga da Flora Sunsequim, tinha passado lá no Museu de Berlim, disse, Ana, eu entrei na exposição, eu vi teus vídeos, eu vi trabalhos teus. Eu digo, aonde? É uma exposição que o Boios fez e refizeram, depois dele morto, fizeram alguns anos depois. Bom, então, ele me incluiu. E aí, onde é que ele foi conseguir os vídeos? Eu sei lá, eu sei que ele botou meus vídeos lá. E o que ela disse era muito interessante, que ela disse, olha, são 60 participantes, mas é assim... É uma partitura do Beethoven, que ele conseguiu, outra do Wagner. Mas tem você, de mulheres, olha, ela reparou, porque ela é toda feminista, né? Eu estou me lembrando o nome dela, é a que trabalhava o que trabalha com a Flora. Só tem você e a cena da Carmen Miranda dançando com os balangandãs. Eu achei isso, achei muito honroso, muito, me dá até vontade, eu fico emocionada. Porque diz que a Anabela, outro dia parece que, numa entrevista, alguém me disse que a Luísa Estrina, não sei que entrevista foi essa, falando sobre artistas que são, como é que é, negócio de mercado, não sei o que lá, e parece, alguém me disse que a Estrina, é gravado, me disse... A Anabela é uma artista, eu acho que é a Anabela, porque ela é injustiçada. Bom, eu não sei se as pessoas tomaram isso para acharem, puxa, então eu ainda posso ter um mercado melhor, ou se isso é para me arrasar. Ela não falou para me arrasar, mas eu acho que eu vivo nessa corda bamba, né? Mas isso de você me entrevistar, não estou dizendo que é o final, mas eu não sei se eu conseguir trazer para uma conversa essa questão que é a que mais... eu talvez até escreva sobre ela de uma maneira que eu escrevendo sou mais precisa, né? Sobre como é que... Não é eu querer chegar à arte conceitual. Como que a arte conceitual, para mim, ela em busca daqueles momentos perdidos, mas não é perdido da arte, mas não querendo mais participar de um ismo que, para mim, estava esgotado. As experiências que eu fiz com a coisa da terra, que elas são arte-terra, sim, mas não é que eu vi eu não vi o trabalho do Smithson, mas é porque
a gente pode dizer que a antena estava no ar para alguns caras como esses, porque dos arquétipos, está entendendo? Do significado do símbolo, porque exatamente com a desmaterialização das questões, as pessoas vão mais para o âmago desses significados, das mitologias, né? Eu, quando vou nos mapas que eu, de repente, entro numa fase, eu vou dizer, um pouco mais feliz comigo mesma, né? Porque a gente sobe e desce, assim. Eu começo a fazer os mapas elementares, já é diferente do vídeo do Passagens 1 e 2, não é que são conceituados, eles são aquele sentimento da época, mas eles são também, porque eu me lembro que eu dizia, olha, quando filmar, vê se me coloca, eu vou de lado, subindo, bidimensionalmente, porque ali me interessa chegar a esse lugar que não tem sentido nenhum, eu paro ali, tá entendendo? Há outros significados internos, que aquela escadaria, a terceira escadaria, ela é o Instituto dos Cegos, então é um absurdo, não é que eu ia botar, eu até poderia, Instituto Sena, Instituto dos Cegos. O Instituto dos Cegos é onde tem essa escadaria, para eles subirem, totalmente tudo. Aí já é um problema nosso, do nosso sistema, é o nosso realismo, as situações surrealistas aqui conosco, né? A gente vê agora com a pandemia, a gente vê nossos comportamentos são incríveis, são de não obediência, mas em que sentido, tá entendendo? Falta de cultura, né? De cultura no sentido mais profundo, né? Quer dizer, e que eu estou com essa idade, mas a ideia de cursos, de palestras, onde eu possa colocar de uma maneira mais simples, até se alguém quiser, não é que eu estou oferecendo, mas quer saber o que é arte abstrata, eu conto uma história, vocês vão entender a verdade da arte abstrata, tanto expressionista como concreto, neoconcreto, etc. e tal. Mas eu vivi essas coisas, venho vivendo essas coisas e podendo lutar do modo que é. A minha resposta é eu faço uma obra, né? Crio o objeto, e quanto mais significados tiver nos níveis do objeto que o outro possa perceber, que eu acho que você é um desses do meu público particular, isso mesmo, isso que ainda é isso que me interessa, ainda, quer dizer, estou aqui, né, numa luta. Ana, tem um trabalho que eu adoro, que você pega postais de índios, né, e você faz postais do cotidiano, né, do seu cotidiano, mas um pouco colocando, né, em diálogo, né? Fala um pouquinho dessa série, e me fugiu o nome. A série do Brasil Nativo, Brasil Alienígena, é isso? Sim. A série se chama assim, né? Uhum. Então, isso já é... Porque o uso da fotografia no meu trabalho, ele não é dizer, olha, a primeira vez que eu usei foto, mas realmente eu fiz um trabalho chamado Situações Limite, que são umas fotos, a imagem, que eu começo a ver que pelas imagens, e não imagens que eu fotografei, não importa, mas não, colocando essa atitude, não sou fotógrafo, eu uso a condição fotográfica, vamos usar um termo da Zontag, mas eu consegui verbalizar, que é a condição fotográfica, começa a entrar no meu trabalho em 71, num trabalho que o Frederico fez uma exposição
ali na Galeria Brasil-Estados Unidos, né? E como eu te digo, o Frederico trabalhava comigo ali no museu, a gente estava muito antenado e tal, e ele disse, olha, eu estou pensando em fazer um trabalho sobre exatamente a situação, a mudança da Ártica, né? E eu fiz um trabalho de 3 partes, onde realmente eu acho que ali, era 71, juntando aquilo da fase lunar, juntando aquelas coisas da situação de trabalhar no mar com o terreno, o território, não suporte, eu acabei fazendo um trabalho que ali, para dizer algumas coisas ali, né, não nem interessa o quê, eu começo a pegar fotos, algumas de revistas pequenininhas, onde eu preciso de gente andando na neve, e são travessias, aquelas coisas que eu estava arquetípicas. Então, já no ano seguinte, eu fiz um trabalho com 4 partes, usando a foto também dessa maneira, mas aí é onde é a ideia do que é transgredir, e eu chamo de situações limite. Claro que o termo eu peguei dessas leituras antropológicas todas, e inclusive eu tinha alunos meus assim, que não sabiam, dizer, Ana, eu posso usar esse teu título para trabalho de... Aí eu digo, não pode. Primeiro porque não é meu. E depois aí começaram a botar a palavra situações perigosas, situações, começaram a falar besteira, começaram a botar besteira. Porque, eu não estou falando mesmo, mas as pessoas, Deus me livre, não, tem muita besteira no caminho, tanto nos vídeos, a ideia de vídeo, o que é vídeo, né? Mas o uso da foto nessa condição fotográfica me deu conforto para... Também em 75 eu vou a Nova York, e aí uma fotógrafa, amiga minha, fotografa toda uma série de andanças minhas dentro do metrô. Ainda não é... Então, eu já tinha feito vídeo, passagens, que era filmado, mas o vídeo é porque também eu tinha feito Super 8 desde 70, eu tinha feito 2 filmes, que eu até apresentei lá em São Paulo, naquele festival em 73, que foi incrível. Tal. Depois se desmancharam, porque o Super 8 eu colei com aquela cola, mas aí chego ao uso da foto nos caderninhos. Começo a fazer uns cadernos, eu digo, isso é mais uma maneira didática de eu poder falar certas coisas. Então, um dos cadernos eu dei o nome de História do Brasil, né? E nele eu me baseei peguei um cartão com a foto da primeira missa no Brasil, e eu colei numa das páginas, e uns desenhos baseados naquilo, uma gravura que devem ter feito do quadro, naquelas gravuras impressas em xerox, eu começo a adicionar uns desenhos, tal, sangue, aquelas coisas todas. Nesse livrinho História do Brasil, em 2 páginas no final, eu pego uma cara, não sei por que me ocorreu isso, eu digo, eu quero falar da situação dos índios no Brasil, dos índios lá não em geral, essas coisas que a gente sabe há 200 anos lá no Pará, de crianças que são vendidas ou exploradas, ou não sei o que lá. Eu, então, para falar disso, não sei como é que me ocorreu, eu digo, eu tenho que pegar uma cara que não é de mulher, tem que ser de homem, mas tem que ser uma cara muito andrógena. Tanto é que as pessoas perguntam se sou eu, mas não é. É alguém que eu peguei em algum catálogo, não sei o quê. E aí eu tinha aquelas colagens que se fazia na escola. Eu comprei numa papelaria que estava em liquidação,
umas colagenzinhas que tinha o índio, a Índia, o nome. Aquilo era para a escola, né? Coisa de... que falava, não era? Decalcomania, né? Então, um decalque aquilo já estava muito estragado, inclusive você botava, tinha que ter um cuidado. Aí eu disse, eu quero falar disso, eu vou colocar isso, não sei, a gente diz que é nos olhos, você não sabe como é que você trabalha, eu sei que quando eu colei, eu mesma fiquei impressionada de ver que coisa esquisita demais. Em cada uma, então, eu comecei a pegar um menino, às vezes tem um índio, às vezes tem uma índia já nua, às vezes tem a índia até aqui. Todos, como era uma coisa didática, tem o nome da tribo, né? O que dá uma informação precisa sobre uma coisa que ninguém entende. Depois que eu usei, isso foi em 75, né? Aí, em 76, a Nina, que sabia fazer foto, eu digo, Nina, eu queria fazer umas fotos em que eu estou com uma flecha atirando, mas aqui em casa, em preto e branco. Aí eu fiquei semi-nua com a Nina fotografando as flechas. Aí teve uma revista que o Júlio Plaza começou a fazer lá em São Paulo, em 74, e que chamou de Corpo Estranho. Aí eu mandei essas fotos, ele publicou, então, mas nesse momento eu já tinha comprado na banca de jornal, naquele ano mesmo, em 70, era 76, sei lá, eu tinha comprado um cartão de banca que é um índio com a flecha. Uhum. Então, eu juntei nessa imagem que eu tinha feito antes de ficar flechando sozinha. Eu digo, não, é um par, sou eu e é um índio também. Bom, nisso, então, aquela de ir até a esquina, como foi mesmo, para ler o jornal, que os jornais não tinham, a essa altura, 75, 76, né? Aquelas páginas vazias, ou receita de bolo, não sei o que lá. Então, na banca, mas botavam os jornais, tinha também cartões turísticos. Então, tem cartão mulheres com biquínis, mulheres com onças. E aí eu vi 2 fotos de índias como familiares de tribos lá de Mato Grosso. E aí vi esse outro índio com a flecha do Amazonas. E diz lá de onde é que eles são, Suiá, os outros, enfim. Eu comprei os cartões. No jornal, a única notícia que tinha, que era positiva ali, era de entrega de terras aos indígenas, porque isso é feito. Aí vim para casa e disse para o Pedro, como eles estão dando de volta as terras? Ele disse, não, isso... o Exército, ele já há alguns anos, eles fazem essa entrega de territórios, isso é legitimado e não sei mais o que, para os próprios indígenas. O Pedro era do IBGE e sabia isso, não é... Mas para mim era uma novidade, mas isso vinha porque era positivo, claro, era a única coisa que tinha nesse jornal. Eu devia ter comprado o jornal, mas eu não estava pensando nisso como objeto de arte. Eu comprei os cartões e eu fiquei com os cartões olhando e dizendo, e atrás dizia Brasil Nativo, índio, salva lá. E aí o pessoal faz uma análise e diz, Anabela é filha de europeus, estrangeiros, é claro que isso ocorreu a ela. Onde é que estão os outros Brasis? É claro, mas isso ocorre assim, mas onde é que está? Eu pensei, onde é que está o outro Brasil? Eu já estava com mania de polaridades como situações. Eu achava que polaridade era a maneira de você se colocar. Não dialeticamente, mas as oposições, como é que elas se colocam. Tanto é que o Guy Brett, no artigo dele, escreveu sobre o meu trabalho, ele fala disso. A Anabela
foi perguntar conceitualmente através das polaridades. Quer dizer, ele encaixou uma coisa que me veio intuitivamente, que depois foi funcionando. Acontece que, claro, o Brasil alienígena. Então, falei com o Luiz Carlos Velho, que na época namorava a Noni, era fotógrafo do Murilo Salles, nos filmes do Murilo, né? Estava estudando na ESD, na mesma turma da Noni. E aí ele era fotógrafo, e aí eu comecei a pensar, e digo, estou pensando em ver situações dos índios, o que é o Brasil nativo, o que é o Brasil alienígena, mas tudo assim. Então, levei uns 3, 4 meses para pensar nesse trabalho. E o número de comparações chegou a uns 30, a uns 30 pares. Na eliminação, aí eu falei com o Velho, na Manchete eles têm lá registros de muitas fotos de índios, né? Em preto e branco tudo. E aí eu fui lá, pedi e me deram, era a mesma coisa. Isso é o que era mais fácil. E na NASA, pedir fotos e ganhar era mais fácil. E na Manchete, me deram, eu peguei uma porção, fotos até originais, assim, onde você vê em preto e branco, muito bem feitas, a Índia socando lá as coisas, a outra naquelas missões onde ia as freiras para trazer a religião. Eu peguei aquilo tudo e comecei uma decifração, um quebra-cabeças que se colocou na minha frente, onde quais eram as minhas ações, quais eram as delas. Agora, claro que, politicamente, eu sempre tive a ideia, quer dizer, eu não estava fazendo aquilo nem para imitar a vida dos índios, no sentido do ideal, nem para favorecer alguma coisa que eu não poderia, no sentido político, mas colocando, então, à medida que fui internalizando esse assunto, me veio, mas claro, sem direitos, nem Brasil nativo, nem alienígena, ninguém tinha direito de cidadão naquele momento. Mas era nisso que eu estava focada. Então, aí comecei a pensar, então as cenas que eu faço, onde eu tento ser a Índia, elas também não podem, elas podem, eu posso querer mostrar uma solidariedade minha como mulher, vendo as índias, com as crianças, mas eu não posso dar da imitação perfeita, porque eu preciso fazer com que, em alguns dos comportamentos nas fotos, eu esteja meio esquisita mesmo. E aí isso também aparece. Tem uma das cenas em que eu imito as índias dançando, eu peguei um cocar, eu sempre tive muitas coisas de índio aqui, cocar, flecha, tanto é que quando eu fiz a flecha eu gosto dessas coisas. Eu peguei um cocar e botei aqui na cabeça e fico dançando assim, e sei que, quer dizer, o cocar, quem usa é o chefe, é o pajé. A mulher não usa cocar. Já é ridículo isso. Eu estou com aquele vestido. Então, as minhas filhas, tá? Então, as amigas das minhas filhas. Enfim, aquelas pessoas ali da família e uma moça que trabalhou aqui, ela veio nesse dia, veio com a filha. Parecia coisas que eu tinha preparado. Então, naquela, eu também, ao imitar a cena exatamente como ela é, eu também faço um jeito que, assim, não é palhaço, mas é ridículo. E numa outra cena em que ela está varrendo na frente da Oca, eu fui para Copacabana, fui procurar um lixeiro de prefeitura, pedi se ele podia me emprestar a vassoura. Então, coisas que, por suas maneiras bobas,
eram para ser bobas mesmo, tá entendendo? Porque eu não estou me identificando. Quando eu acabei a série, que eu fiz as comparações, e ficaram 9 séries, são 18 cartões, eu tinha muitas outras que eu guardei também, não fiz, porque tinha de fazer uma leitura. Que leitura é essa? Que leitura conceitual? O que quer dizer o primeiro cartão, o segundo, mas não... Eu posso ter uma interpretação, mas como é que o público vai ler? Então, há um momento nos cartões, quer dizer, onde uma cena que é muito bonita, que é da Índia, com um espelho, que ela está rindo para o espelho. Eu fui ali para o laguinho do Parque Lage, que tinha água, e aí imito uma cena de uma pintura do italiano lá, que é o Narciso, né, olhando para si mesmo, né? E eu tinha uma blusa que parecia meio Mona Lisa. Essa é uma das fotos mais bonitas. E ela encaixa, são 9, então na quarta série entram elas. Uhum. Então, começa de novo a olhar, entendendo? Então, vai de baixo para cima e vê como eu boto a flecha minha, como a do índio, apontando para cima. Então, faço uma opção de bobagens para fazer circular aquilo. Eu digo, mas não é isso. E aí, junto me veio realmente a frase em que eu botei 3 pontinhos. Eu nem pensei muito, eu digo, com o meu despreparo como homem primitivo. Então, para desbaixar qualquer dúvida a respeito da minha pseudo-imitação, ou quero voltar ao primitivismo, quero de novo o que vale é a vida como era dos índios, ou qualquer coisa que se pense a respeito. Eu acho que a frase ela está atrás de cartões, então, às vezes, quando emolduram, eu acabo escrevendo isso embaixo. Então, esse trabalho eu lancei, sabe onde? Numa livraria que tinha na Praça General Osório, que ficava no subsolo, chamava Muro. A Muro, do Aloysio Leite, do Rui, né? Isso. Por quê? Porque os meus amigos lá da Cinemateca, o Cosme, o Leite, esse era um gordão. Aloysio Leite. Isso. Então, ele lançou ali, né, ele adorou. Então... e lá na Leonardo da Vinci, ela também era muito amiga minha, ela botou alguns e venderam. Ninguém sabia o que era aquilo. Venderam esses cartões, pendurados, não sei mais o quê. Né? E que, aliás, é uma coisa que ainda, eu acho que ainda faz sentido. Acho que faz sentido até agora, para o que for, para a questão humana, né, da gente, de entender, né? Isso é a história dos índios. Eu fiz esses trabalhos, o dos olhos, que foi anterior, e que às vezes até chama mais atenção. As pessoas pedem nas exposições essa série das páginas do livrinho História do Brasil, então são páginas diversas. A cada livrinho eu variava, porque era uma edição. Desenho com mapa do Brasil, mulata, muleta, que tem uma semelhança gráfica. Tem. Não é? Tem a literação. Esse desenho também é eu acho que ele é de 76, né? Você vê que essa coisa geográfica e política, ela, quando começa a usar a foto, ela me acena com outras possibilidades. Mas, no caso, também com os vídeos, porque quando eu fiz, se repararem, os vídeos que eu faço em 74, que são passagens 1, 2, declaração e retrato, sem terminal, que é lá dentro da floresta, o da floresta já é uma coisa com acertar no alvo, mas tem um outro sentido. Depois, eu só vou fazer vídeo de novo em 76,
E aí é o Davi que faz as filmagens, né, aqui em casa. E aí eu acho que esse ano de 75, com esse, acho no sentido de que quando eu fui a Nova York, eu encontro o Boyos, eu encontro o Aconte para conversar, me localizou. Eu disse, eu tô pensando coisas e, sabe, tipo, não é ser aceita, que eu nem sabia que eu ia encontrar essa gente, mas do momento que fui aceita, mais de uma vez, não era, como vai. Encontrei o Boy de novo, a Conte ficou meu amigo, a gente ficou numa correspondência muito importante, né? Depois é um outro momento para conversar sobre isso. Uhum. Porque eu cheguei para a Conte e disse, olha, os artistas do Brasil, como eu e outros, a gente gosta muito do teu trabalho, mas o que a gente vê do artista, o artista americano, mesmo sendo desses que estão fazendo esse trabalho, a gente vê como dominadores, e num sentido colonizador, mas eu falei, e ele ficou muito impressionado com isso, porque ele disse, nossa, eu não sabia nem que teria influência, ainda mais pensando essas coisas. E começamos uma conversa que levou alguns anos. Eu fui ao Festival da Canção, no Maracanãzinho, eu acho que eu tinha 14 anos, deve ter sido em 68. E a Ella Fitzgerald veio e se apresentou. Não se ouvia a Ella Fitzgerald porque a arquibancada do Maracanãzinho inteira gritava como se ela fosse uma imperialista. Está vendo? Dizer, Um sentimento muito errado na época, muito... elimina, tira da gente, dá um ódio, E, no caso, eu quando conversei com ele, eu conversei muito tempo, a gente se viu muitas vezes em Nova York. E ele começou uma correspondência e muito, até quando foi em 80, na Bienal de Veneza, o trabalho que ele apresentou, que era muito estranho, que eram aquelas madeiras que abriam e tinham a bandeira da Rússia e tinha dos Estados Unidos e não sei o quê. E ele veio conversar comigo e dizer que ele tinha ficado muito impressionado e que ele queria pensar. Mas quando você pergunta sobre o amuleto, mais uma versão minha de poder ver o mapa como um corpo, né? E como um corpo no sentido de criar essas deformações ideológicas, tanto tanto os mapas, em vários, em que eu aproximo uma Europa, né, do Brasil, e outro momento uma África, vários assim, um que eu chamei o primeiro mundo, em que eu desfaço as coisas, mas no caso desse corpo em que eu procuro uma forma do Brasil, América Latina, assim, que é a forma que circunda o amuleto, amulato, não sei mais o quê. Uhum. Mas isso veio junto, da maneira mais incrível, porque eu fiz esse desenho num dia, em 76, 75, 76, não, fiz naquele dia, me ocorreu foneticamente, aí vem de novo as minhas aulas fonéticas, que era uma matéria que eu acho incalculavelmente a melhor matéria que alguém queira estudar em literatura, é a questão fonética, porque vem com as origens, você chega às palavras, parecem problemas matemáticos, algumas palavras que vão dar em outras, então sim, eu era ótima aluna nisso, enfim. E aí me ocorreu, a amulata, América Latina, é amuleto, é amulata, é amuleta. Aí fui ajustar como é que o amuleto poderia o mais próximo ficar, quer dizer, uma forma só. Na mulata, quando eu fui fazendo, eu não sabia como é que eu vou fazer? Eu comecei pelo corpo dela, aquele canto onde tem os seios, né? Veio para a cabeça dela, e aí me vieram o quê? Os desenhos dos negros que eu fiz durante anos, nos anos 50,
com a Faiga nas favelas, de desenhar muitos negros. Eu tenho gravuras sobre os negros. Eu cheguei a expor isso nos anos 50, até ganhei um prêmio lá na cultura inglesa por causa desses desenhos. Então, não era uma caricatura, mas é uma caricatura. E é uma muleta, a única... Aí, quando eu terminei, o Davi, que ainda morava aqui comigo, eu estava com a máquina aqui do Geomico, porque de vez em quando a máquina ia lá para casa da Letícia Parente, ela usava, depois vinha para cá, ele emprestou, a gente alugou por alguns meses. Então, o Davi, que gostava muito já de trabalhar com fotografia, e eu digo, Davi, é só ficar com a máquina, porque é uma máquina pesadíssima, então vamos fixá-la e vamos... Aí aconteceu das coisas mais incribilíssimas. Eu ia muito, eu era maníaca de ir até lá, aqueles lugares da alfândega, mas mais para lá ainda, onde vendiam muito lixo, muita coisa. Eu sempre ficava andando. Eu passo por um lugar que o disco já estava perdendo disquinho de plástico daqueles, com música de criança, não sei mais. Aquilo estava ali numa pilha, e na pilha estava escrito uma música ali, que era de um grupo argentino, que era a Virgem Negra, La Virgen Negra. Eu comprei, eu não sei nem se estava funcionando, trouxe para casa, botei para tocar. Eu mesma não acreditei. Eu acho que foi um dos momentos de epifania que eu tive na vida, mesmo, porque a música era de um conjunto, que eu não sei qual é, muito bem tocada, e uma mulher cantando, e começam, assim, a música é muito mais complexa que isso, ele diz sobre, na ordem que eu tinha colocado a mulata, não, o amuleto, a mulata, a muleta e a América Latina, naquela ordem de ideias, os refrões cantavam Ajuda-me. Primeiro começava pela sorte, que me dê sorte, não sei o que, parecia. E depois que me dê sorte, que Ajuda-me, Virgem Negra, aí eu ia para a mulata, para o desenho da mulata, entendendo? Então o Davi ia para lá, para cá com o desenho, né? Eu acho que é o melhor vídeo que eu fiz na vida. É tão fora do... Sim. As coincidências, né, significativas, como diz o Jungas, as coincidências há muitas, mas foi uma epifania total. E o vídeo teve um sucesso enorme quando eu mandei lá para Nova York. Esse formato, eu fiz muitos desenhos do amuleto, que adorei fazer, porque você vai criando com o próprio desenho alternativas no próprio... Não é técnicas, são meios, porque as pessoas falam, Anabel, você usou muitas linguagens. Eu não usei linguagens nenhuma, eu usei uma poética que ela é a mesma. Claro. E dentro da questão conceitual, ela faz uma trajetória que eu não preciso explicar, e eu recorro a muitas coisas minhas, para trás, para frente, para... Sim. E tudo fica incorporado, né? Eu acho muito... Quer dizer, eu não é dizer sinceramente, é mais do que isso, profundamente esses trabalhos que ocorreram, só me interessa como é que eu vou realizá-los. Como é que eu vou trazer essa ideia à tona? Agora, se eu usei Super 8, se eu usei o vídeo, claro, são meios distintos, e claro que eles dão caminhos diversos para se fazer uma leitura. Agora, quando eu desenho tanto a música do Chico Buarque nos outros vídeos, e vai tocando,
eu disse, não, eu mesma disse, poxa, que ideia que eu tive, que bom, porque fala daqueles mapas, e não é o mapa de qualquer maneira, não é o mapa de qualquer maneira. Eu vi muitos outros artistas e alguns latino-americanos muito interessantes naquela exposição que eu participei do desenho na América do Sul, mas eu vi outras pessoas que, pela atração do mapa, não veem o mapa como o significado dele, porque por mais irônico que seja a muleta e a mulata, esse antropomorfismo aí que eu fui inventando, ele é parte das estratégias ideológicas dentro da geopolítica. Né? Se você for ver ali no Vermeer, atrás do quadro do Vermeer, isso eu só percebi um dia, tem uma mulher lendo, né? Atrás tem um mapa. E uma vez eu vi um documentário em que os mapas, os holandeses, que eram precursores na arte de tipografia, de imprimir mapas, eles tiveram Holanda, Alemanha, né, Áustria, mas aqueles mapas que estão enfeitando a casa da mulher, ali tem um mapa que está mostrando situações da Holanda no Brasil, ali são mapas políticos, né? Enfim, eu nem estou justificando, mas estou colocando que isso é público e não podem acreditar na minha verdade, por mais que ela extrapole e que eu procure como dar forma a isso, né? Como dar verdade a isso, como dar vida a uma obra. Né? Foi ótima a conversa, porque mostra a formação de uma linguagem, né, que perpassa técnicas, né, que as técnicas passam a não ser reificadas, né, mas em que você retransforma também várias noções e suas intuições individuais, né, que são muito importantes. Com certeza. Ana, dando um corte, e hoje? Como é que você está fazendo? Você está criando alguma coisa? Teu dia a dia? Teu ateliê é em casa, né? Não tem outro espaço, essa... Não, quer dizer, acabou uma exposição lá no MASP, que tem trabalhos de várias épocas. Essa exposição deveria estar agora... Estou respondendo a essa pergunta, mas essa exposição deveria estar agora, em maio, começando lá num museu chamado SMAK, S-M-A-K, é um grande museu da Bélgica, ele é em Ghent, ele é na Antuérpia. O diretor é o Felipe, ele já tinha convidado há um tempo agora com a exposição do MASP, ele só que parou e vai começar em abril. Do ano que vem. Mas, e também apareceu um outro convite de uma coletiva de mulheres num museu chamado Mori Art Museum, de Tóquio. Mori, M-O-R-I. O curador é um belga, um Martin German, não sei se você conhece, e que me escreveu há uns meses atrás, dizendo, conheço seu trabalho, acompanho, vi, e aí até tivemos uma entrevista para poder combinar as coisas para esse museu do Japão. No Museu do Japão, ele quer, antes de tudo, que eu monte de novo o Circa, um outro Circa. Eu tinha acabado de montar um Circa, dá um trabalho enorme, mas eu tinha montado na Bienal de Istambul, agora foi em novembro passado. Também o pedido de um outro curador, tal. Dá muito trabalho, porque fisicamente dá muito trabalho. O Circa é Circo Mambulátil, não? Não, o Circa que eu fiz na Fundação Eva Clabin, que é uma área onde tem alguns monumentos do Oriente Médio no passado,
Né? Eu fiz aquilo em 2006, quando o Márcio me chamou para aquele tipo de exposição lá dentro. Sim, sim. Eu olhando as coisas, e, enfim, já me vinha muito essa montagem, mas eu tinha feito dentro de uma gaveta, mas com areia e tal, mas o momento dessas guerras todas, onde a religião, tem religião, no caso, muçulmanos e os hebreus, toda essa terrível confusão, né, onde estão nessa luta. E, então, me ocorreu isso dentro quando estava no próprio museu, eu fiquei lá 2 dias, até pedir para ficar lá dentro, senão não estava entendendo nada com aquelas coleções confusas e tal. Mas eu disse, eu tenho uns esboços que eu não sabia se seria uma instalação, não sei o que lá, e fiz essa videoinstalação na época, cerquei uma parte daquela sala, não sei o que lá, e saiu como eu queria. Mas a questão do Oriente Médio, então, eu comecei a ver também nesse sobrevoo como é que eu poderia, em escalas muito diversas, fazer essa relação. Por exemplo, se a pirâmide, uma pirâmide difícil, por quê? Tudo com material onde não tem nada, tudo é efemeríssimo, efemeralíssimo. Se você não fizer a pirâmide com um ângulo que a areia se segure, mas se ela se segura, ela fica, se não tiver um terremoto. Então, entre areias molhadas, areias de rio, terras, cimentos especiais, tijolos, eu construí essa primeira cerca. Para pedir para a Turquia foi complicadíssimo, mas aí ficamos vendo como é que se chama balde, como é que se chama tijolo. Conseguiram tudo. Eu ainda consegui, na porta do próprio museu que estava em obras, pedaços de madeira ótimos e não sei mais o que. Essas coisas parece que dá essas sortes. Mas, no caso, para o Japão, eu ainda não fiz a lista, porque, como adiou, ia ser agora, em agosto, ia começar. Eu pedi que eu vá com uma assistente, porque eu não posso ficar o tempo todo me arrastando ali no chão, porque sempre levanto o tempo todo. Eu já não tenho... tenho... é um trabalho físico, né, também. Olha, e tem que sair com a minha revisão. Esse último que eu fiz em Istambul, eu fiz um outro naquele solar dos abacaxis. Se você tivesse agora de fazer um cartaz do Rio liberado, o que te ocorreria? Liberado de todos os vírus? Meu Deus do céu, uma pergunta terrível. Porque eu vou pegar a paisagem do Rio, não dá o quê? O Pão de Açúcar, o Corcovado, também não é um símbolo para mim que eu poria 2 crianças, uma menina e um menino, entendendo? Não poria 2 crianças, não. Poria 2 pessoas. Eu não... Está difícil, é difícil. Eu não sei. Eu digo não sei no sentido de que é claro que eu estou dentro da mesma esperança, tanto de que isso acabe o mais breve possível, como da minha própria saúde, né? Porque esse inimigo misterioso não, mas que a gente não vê, ele é terrível. As mazelas que estão acontecendo em termos do Brasil também são realmente desanimadoras, e eu não estou pensando na minha segurança pessoal, porque a essa altura eu acho que eu não inspiro nenhum perigo, a não ser pela minha arte. Mas, então, você está perguntando um cartaz,
Eu acho que eu faria uma obra meio abstrata. Um trapézio que sempre foi a minha força. Uma obra assim, abstrata. Não vou recorrer a burocracias, porque essas continuam, até deixei para ser filmado com ela aqui do meu lado, uma delas, né? Aliás, eu queria te dar um desenho da burocracia. Vamos ver quando é que a gente pode... Vamos, com o maior prazer. Eu faria um desenho das mulheres da burocracia, agora está me ocorrendo, escrevendo liberdade, ou eu acho que liberdade, tem que ser 4 sílabas, né? Sim. Liberdade, né? Liberdade. A boca delas teria de mudar, e elas teriam uma cara também, assim, meio galhofa das coisas, entendendo? Assim, tipo, nada disso a gente pode pedir para sempre, entendeu? Então, eu acho que já formulei uma assim. E você, o que você faria? Uma boa pergunta. Você já em cartaz, já não. Você também é bom nisso. Eu escreveria um texto. Eu escreveria um texto. Você escreveria um texto? Muito provavelmente. Eu andei ontem, você sabe, o Martin German, lá do Tóquio, porque ele, não por causa da Covid, agora por causa da... Ele fica na Bélgica, em Bruxelas, e é curador lá em Tóquio. Isso acontece agora, né? Então, ele está preparando a exposição. Aí anteontem, ele me escreveu e disse, eu tô vendo que as notícias aí não são nada animadoras, mas veio em relação à Covid, ou eu não sei o que publicam lá fora. E aí não foi num desabafo, não, foi numa... Eu escrevi um pequeno texto para ele, falando que as coisas aqui, quer dizer, havia outros problemas dentro do problema da saúde, que era o próprio problema da saúde no Brasil, que havia muita gente que tinha perdido emprego, que havia muito hospital que não tem respirador, tudo é um caos de coisas, né? Que havia que as pessoas, para receberem um valor lá, não falei quanto, que aí reduz tanto, que aí eu não quero amesquinhar o que as pessoas estão recebendo, mas que para receberem se aglomeravam, e que isso ainda piorava mais, e que havia às vezes, manifestações antidemocráticas que estavam começando, sabe, não me referi porque tem que tomar cuidado também, porque se eu escrevo uma coisa dessa, ele pode resolver, não por sacanagem, pode resolver publicar ou contar, entendeu? Então, não dei nome aos bichos, né? E que tudo isso deixava a gente um pouco mais insegura, e no final botei UFA, UFA, exclamação, entendendo? Era uma coisa pequena, mas, sabe, o Martim, eu até conheço ele de 200 anos atrás, ele é muito, como eu te digo, é um cara mais ou menos do teu jeito, assim. E na entrevista que eu tive com ele, com a curadora japonesa, chama Mami, uma graça, ela ria o tempo todo falando comigo, eu não sei porquê, tudo que eu falava, quá, muito bom. Ela é competente, claro, ela é a diretora lá daquele Mori, que é uma coisa... Claro. Mas conversando, eu acho que por causa dele dizer que gostava de mim, não sei mais o quê, que eu nem me lembro de onde, o cara até bonito, muito, sabe, muito bem apessoado. Mas eu estou brincando porque a gente já estava preparando para daqui a pouco, né? Já estávamos quase chegando lá. E agora, também para responder o que eu ando fazendo, ele disse, eu acho que com essa instalação, que eu pedi um espaço de 4x4, enorme,
para fazer porque depois que eu fui a Istambul, que eu passei pelo deserto no avião, eu consegui reparar em outras estradas que eu nunca tinha feito no Circa, no meio desse deserto, estradinhas, que são estradas para aldeias que devem, está entendendo? Eu vi lá de cima, isso me trouxe uma outra geografia sobrevoando, né? Então, eu posso aumentar o espaço, que era de 3, 4 por 4. Aí ele disse, pois é, mas eu estou te dando uma sala enorme. E aí eu disse, também tem um vídeo, porque esse Circa tem um vídeo que você não deve se lembrar, que eu gosto muito, é como se fosse uma história... ele é um vídeo até independente, como se fosse a história do Akhenaten, com a Nefertiti, mas no sentido de gestos. Eu queria, agradecer enormemente a tua disponibilidade. Com certeza. A tua arte, tua trajetória, teu trabalho hoje. E muito obrigado. Em breve nós vamos nos ver ao vivo. E nos abraçar e comemorar. Muito obrigado mesmo. Imagina, eu agradeço e desculpa eu ser um pouco dispersa, mas eu sou um pouco assim. Não, mas é ótimo. Não, é a minha cabeça que é... eu não misturo. Mas são muito interessantes as conexões que você faz e instigam e também dão uma certa luz da sua linguagem. Foi ótimo. Com certeza. E boa sorte para você com o seu trabalho. Também. Tá? Beijo. A gente se vê logo, se Deus quiser. Beijinho. Muito obrigada. Tá? Tchau. Eu que agradeço. Tchau.